Querido, vamos nos manter em pé. Quero chamar aqui o pastor Denilson Ferreira, que nesse momento fará uso da palavra de Deus. Paz, irmãos, a tentativa é ficar um pouco mais perto de vocês. Esse é o propósito do nosso coração, poder estar um pouquinho mais perto de cada um de vocês. Eu quero ler com cada um de vocês o livro de Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Atos 1, versículos 9 ao 11. Quem for encontrando, dá glória a Deus. Quem não encontra, procura. Quando encontrar, dá tudo certo. Já posso ler? Atos 1, versículos do 9 ao 11, que nos diz assim: depois disso, Jesus foi elevado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não podiam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois varões vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, ele há de vir da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Falemos com o nosso Deus. Pai, é agradável estar na presença do Senhor em uma noite festiva, em uma noite de bênção, em uma noite onde a paz do Senhor, que excede todo entendimento, cerca os nossos corações. Eu oro, bendito Deus, para que o Senhor use o teu servo para ministrar a palavra, para que a tua igreja, o teu povo, cada pessoa que aqui se encontra, possa ser alcançada pela palavra do Senhor. Espírito Santo, ajude essas pessoas a calarem a voz do eu, calar a voz do inimigo, está 100% atento à palavra do Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja alegria, salvação nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, que em cada vida opera nesta noite, seja exaltado, bendito, que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus em nosso meio. Pai, coroa o trabalho dos teus filhos com salvação de vidas, traz alegria ao coração dos teus filhos com cura e libertação, em nome de Jesus, Deus Altíssimo. Que a honra e a glória que é oferecida ao Senhor nesta noite, possa, Deus, todos os teus filhos sentirem-se felizes por tua presença em nosso meio, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome assento, irmãos. Dessa vez eu vou ficar em pé. Da próxima eu não me incomodo de ter um banquinho para ficar sentado enquanto ministro a palavra, mas por agora, dessa vez, a gente fica em pé. Nós estamos acompanhados com uma caravana que veio não apenas de São Paulo, mas também de Minas. Esse que vos fala, Denilson Ferreira, é sergipano. Gilvaneide, uma das sergipanas mais ilustres daquele estado e desse país, ali está me acompanhando. Nem sempre é possível estar conosco, né, nas nossas viagens. Eu trabalho tanto a nível de Brasil quanto transcultural, a gente já realiza há alguns anos, é algo que Deus colocou no nosso coração, desde o momento que Ele me aceitou, porque foi Jesus que me aceitou. O imperfeito, o falho, o sujeito a erros, tropeços, sou eu. Ele, o perfeito, Criador do céu e da terra, abençoado, dono de tudo e de todos. Ele me aceitou com as imperfeições,
e tem tratado todas elas, para que um dia, quando o encontrar, ser o que a Bíblia diz, né? Aquele varão perfeito para a glória do nome dele. No presente momento somos pessoas aperfeiçoadas pela boa e maravilhosa palavra de Deus. Eu dou glória a Deus porque Jesus me aceitou. E sou feliz porque alguns anos atrás, há muitos anos atrás, essa é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né, em uma igreja. Eu tinha entre 7 e 10 anos de idade. A minha tia Lourdes, ela era braço direito de uma mãe de santo. E no mês de setembro, uma festa alusiva, festa de Cosme e Damião. E aí se elege um número de crianças para se assentar à mesa e comer algumas coisas que são oferecidas a essas crianças. E por algumas cargas d'água, quando foram fazer o sacrifício, a oferenda, lá no Roncol, olha aí, Cristiano, quando ela veio, me tirou do meio. E eu sinceramente, fiquei decepcionado. Porque na minha cabeça, qualquer uma daquelas crianças poderia sair, mas eu não. Eu era sobrinho da dona da casa. Era lá que aconteciam os rituais, era lá a casa. Então eu tinha convicção que eu não seria de forma alguma esquecido ou recanteado. Mas, alguns anos depois eu descobri que eu fui rejeitado. Satanás não me quis, ó. Ai, que coisa boa. Eu disse, meu Deus do céu, que mercadoria ruim era eu, viu? Nem o diabo quis. Aí Jesus olhou assim, disse, quem fez fui eu, quem criou foi eu, então quem vai tratar sou eu. É assim que funciona. Por isso que eu digo com alegria no coração, Jesus me aceitou, mas foi uma das maiores rejeições mais maravilhosas que eu já tive na vida, foi essa. Do grupo das pessoas, uma das pessoas se tornou o líder, né, do movimento. Mas graças a Deus, os anos se passaram, nós nos reencontramos, e aí a gente vai trazendo a palavra, e esse cidadão se decidiu em servir a Cristo, muitos anos depois, para a glória de Deus. Amados, eu quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite, acerca do tema geral da programação desse ano. E eu falei para a Jandricélia, eles se andaram olhando as coisas que Deus colocou no meu coração. Alguém viu? Que aqui para nós, para que ninguém saiba, né? Eu não tinha conhecimento. Eu não conhecia a programação. Graças a Deus. Que coisa boa. Se não poderia me sentir induzido a isso. O texto de Atos, no capítulo 1, versículo 9, para mim, irmãos, é um dos textos mais maravilhosos que a Bíblia apresenta. Toda a Bíblia ela é espetacular. E para você que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, se você se sente inseguro porque as pessoas dizem assim, olha, a Bíblia foi escrita pelo homem. Olha que maravilha, que coisa boa. Realmente foi o homem que escreveu a Bíblia. Mas o homem não conseguiu desfazer o conteúdo que ele escreveu. E aí a gente começa a pensar como um livro escrito num período de mais de 1000 anos, por mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes, sem uma mensagenzinha no zap assim, olha, Moisés mandando para Ezequiel, olha, eu estou escrevendo isso aqui, e você lá na frente não faça diferente do que eu fiz, para a coisa não bagunçar. Eu vou mandar um e-mail para o profeta Oséias, para que ele escreva as coisas certinhas. Bom, como é que se encaixou tudo tão perfeitamente? Hebraico, grego e aramaico. Continentes diferentes,
Europa, África, Ásia. Ninguém até hoje conseguiu desfazer do conteúdo da palavra de Deus. Então o homem foi apenas ele registrou o conteúdo que o Espírito Santo orientou. Então se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que nos assiste agora, vocês que nos assistem nesse momento, se você tem dúvida quanto à Escritura Sagrada, por ter sido registrada pelo homem, que esse medo, essa desconfiança caia por terra, porque não havia como, ninguém teve conhecimento profundo do escrito de ninguém, e tudo se encaixou, luva da mão esquerda na mão esquerda, luva da mão direita na mão direita, tudo direitinho, funciona. É o livro que transforma a vida de pessoas. Então dá para acreditar sem reserva. Então, queridos, falando de missão, missão é um encargo, porque a missão ela não pode parar, não é assim? Ela não pode parar. Então a missão é um encargo, é uma incumbência, é um propósito, é uma função específica que se confere a alguém. Então Deus ele conferiu uma missão ao seu povo. Missão é sinônimo, rapaziada, que está aí em atividade nas bases. Missão é sinônimo de trabalho. Missão é sinônimo de dedicação. Missão é sinônimo de entrega. Vocês leem Bíblia e vocês já viram, quantos de vocês sabem como se deu o chamado de Judas? Como ele começou a trabalhar? Os demais eram pessoas ocupadas. Vocês sabem o que foi que Judas acabou fazendo. Ele tomava conta da bolsa. Judas não foi apenas o traidor. Ele tomava conta da bolsa. E olha que tinha um contador no meio. Levi e Mateus era o contador. Ele poderia ser a pessoa responsável. Tinha habilidade para isso. Mas Judas ele tomou conta. Como se deu o chamado de Judas? Então missão é incumbência, é trabalho, é encargo, ocupação, dever, afazeres. É sinônimo de tudo isso. E Deus te chamou, lhe deu uma incumbência. Jesus ele disse, vai e pregue. E ele deu poder aos seus para que assim o fizesse. No primeiro momento, no livro de Lucas, no capítulo 9, versículos 1 e 2, Jesus ele chama, envia 12, 6 duplas evangelizadoras, 6. Depois, mais à frente, no capítulo 10, ele comissiona 72, 36 duplas. Então o trabalho de base feito por Jesus estava crescendo, Depois a gente encontra lá 120 no cenáculo. Depois a gente encontra no livro de Atos 500, 250 duplas. Passa de 6, 36, 60, 250 e chega aqui em Óbidos no Pará. Percebe, irmãos? O trabalho não parou. A missão não pode parar. Mesmo com pessoas, hoje pela manhã, a gente foi em uma base, onde a pessoa que liderava disse, por causa da gestação, chegou a criança, chegou o momento de dizer, eu precisava abdicar, mas veio alguém e a obra não parou. Não para, irmãos, porque o Senhor que começou essa grande obra, Ele sabe o que fazer. Então Jesus, Ele disse que nós teríamos uma missão, e que esse grande trabalho não deveria parar, ele deveria continuar. E aí, com base no texto que a gente leu, eu quero compartilhar pelo menos 3 coisas com vocês. Eu quero refletir sobre 3 coisas importantes com vocês. A primeira coisa que precisa ficar guardada no nosso coração é que houve a ressurreição de Jesus, ele ressuscitou. A segunda coisa que precisa ficar gravada no nosso coração é que ele deu uma missão. E a terceira coisa que você não pode esquecer é que ele vai voltar. Então gravem isso no coração de vocês. Acerca da ressurreição, em termos práticos, ressuscitar é voltar a viver.
Tem alguém aqui capaz de voltar a viver? Senão eu estou meio chateado com a vida. Eu vou descansar um pouquinho aí, uns 3 dias. Eu vou descansar 3 dias. E aí eu vou dizer a esse mundo, por 3 dias, adeus mundo cruel. Eu vou fazer algumas pessoas chorar. Eu quero descobrir quem realmente me ama. Eu vou saber. Porque vai ter lá aquela lista de assinatura de amigos. Eu quero que tenha filmagem, eu quero ver, eu quero descobrir quem realmente me ama. E aí eu vou morrer daqui a 3 dias, ninguém vai saber, só eu, porque eu tenho esse poder. Tem alguém aqui? Não, né? Ainda bem. Graças a Deus. Então, esse privilégio de Cristo, voltar a viver. E o que é que a Bíblia diz? Ele chega e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito nas suas mãos. Lá no Evangelho de João ele diz assim: olha, a minha vida eu dou, ninguém vai tomá-la de mim, eu dou. Por isso que ele disse: Pai, está aqui, eu entrego a ti a minha vida. Esse ninguém vai arrebatar da minha mão. Mas vocês perceberam que ele disse antes, algumas vezes, que ele ao 3º dia iria ressuscitar? No livro de Atos disseram: olha, vamos ficar atentos, porque esse embusteiro disse o seguinte, falam a respeito dele, que ele morreria e ao 3º dia irá ressuscitar. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas surgem os discípulos deles aí e diz o seguinte: roubam o corpo dele e dizem que ele ressuscitou. Aí a coisa se torna muito grave. Vamos colocar soldados lá na frente do túmulo para cuidar. Só 4 dias depois ele sai, porque ele vai cumprir a tradição. Ao 3º dia ele não ressuscita, e o que a gente fez está resolvido. Com soldado ou sem soldado, com problema ou com problema, quando Deus age ninguém impede. Lembram disso, irmãos? Porque tem dias, com todo respeito que eu tenho às pessoas de pequena estatura, tem dias que se um anão te chamar para briga, você corre. É o dia difícil, é o dia mau. O anão bate o pé, você corre. Está complicado, está doído. Tem dias que você vai assim: não, Deus, hoje não, assim não, brincadeira, hoje eu não vou para a base, hoje eu não vou participar do estudo, porque foi o dia que o pequenininho bateu o pé, você está correndo. Mas tem dias que o leão se levanta, você diz: hoje você vai virar gatinho na minha frente, hoje você vira gatinho, porque Jesus está na minha vida, nada pode me parar, nada pode me deter. Eu canto porque acredito, eu acredito, por isso eu canto. Com dificuldade ou sem dificuldade, o meu trabalho eu farei, porque você sabe que a obra não pode parar. Tudo isso porque Jesus retomou a vida. Aí lá no livro de Atos, a Bíblia diz assim, que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte. Atos 2:24. Lembra que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Se você tiver que entregar alguma coisa que você julga altamente preciosa, entrega nas mãos de Cristo. Aquele esposo meio mala, aquele filho, aquela filha meio desajustada, entrega ela na mão de Cristo. Aquele pai, aquela mãe que não entendeu ainda, que fazia como Dona Lisete, de madrugada, Denilson estava lá orando, e ela passava, chutava meu pé e dizia: você vai ficar doido, eu digo, um dia você enlouquece igualzinho a mim. Está aí Dona Lisete, serva de Cristo. Está aí Conceição, diaconisa, serva de Cristo. Está Alice, Vanilé. Eu não vou falar o nome todo não, que são 11. Posso esquecer algum. Tudo servindo a Cristo. Quer dizer, quase. Tem 2 que esses dias eu fiz um terrorzinho com eles. Eu disse: eu vou orar por você. O copo de bebida vai explodir na sua mão. Você vai se sentir, vai cheirar mal no seu nariz. Meu irmão que participava de festas, não participo de festa mais não. Verdade bíblica, oração, e Deus faz a obra.
Então a dinâmica de Cristo é exatamente essa. Ele ressuscitou porque ele entregou nas mãos de quem tinha condição de resolver um problema pelo qual ele ia passar em seu favor e meu favor. Assim, você pode dizer comigo: Jesus, muito obrigado pela vida que tu me destes. Amém. Sabe por quê, queridos? Porque lá no livro de Efésios diz assim, que nós, por natureza, éramos filhos da ira, merecedores da morte e da destruição. E nenhum de nós, eu não lembro, não sei você, eu mesmo nunca fui buscar o salário descrito lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Você chega a dizer: Deus, eu vim aqui por receber, trabalhei o mês todo, pequei o mês todinho, e agora eu vim aqui por receber o meu salário. A gente usa o outro trechinho, né? Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Bota aquela mãozinha, entorta o pescoço e diz: Senhor, tenha misericórdia da tua serva. Ele não tem interesse, mas entregar nas mãos de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Jesus, ele ressurgiu. Não é como diz a lenda da Fênix, né? Ressurgiu das cinzas. Ele volta à vida. E depois que ele volta à vida, ele dá uma ordem. Perceba que não é um conselho, não é uma orientação, não é uma sugestão. Jesus dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Ele diz: olha, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, a rotina daqueles que criam em Cristo é: todos os dias costumavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Esse era o dia a dia das pessoas que assumiram um compromisso com Cristo. Mesmo sendo perseguida, essa igreja estava firme nas casas. Atos capítulo 8 diz que Saulo, ele se lançava, ia até a igreja, ia nas casas, arrastava os crentes, prendia os crentes, mas ela não parava. O que é que a gente tem visto aqui no Pará, em Óbidos? Não para, irmãos. Os jovens, eles estudam, alguns trabalham, mas eles estão envolvidos com o trabalho da igreja, estão envolvidos na base. Amém, igreja? Leva os amigos dele, mostra que servir a Cristo é a melhor coisa. Jovens, não permitam se contaminar com as mentiras desse mundo. Não permitam. Não se deixem ser enganados. A melhor coisa que vocês estão fazendo é servir a Cristo e se preservar desse mundo. A melhor coisa que vocês estão fazendo. Os homens, eles trabalham nos mais variados tipos de trabalho. Está aqui os aventureiros. Eu fiz um vídeo para enviar para o grupo Guerreiros da Fé, de uma igreja lá em Sergipe. Olha, temos trabalhadores, pessoas que se envolvem, pessoas que são da igreja, pessoas que são amigos da igreja, que trabalham fazendo casa do zero, fazendo todo o trabalho. Eles vão na plantação dos amigos, limpam, cuidam um do outro. Na colheita está tudo ali feliz da vida. Ah, fulano vai fazer um exame, quanto custa? É X. Eles fazem a cotazinha e pagam o exame do amigo, pagam o exame do irmão. Precisa viajar, é uma viagem importante, quanto é? É X. Eles pagam. Aqui é aventureiros, né? Lá é guerreiros. Sua recompensa está lá no Evangelho de Lucas, hein? Um copinho de água fria, está fria, maravilha. Obrigado. Vai ficar aqui. Então lá tem também esse grupo, o trabalho continua. Apesar do envolvimento deles, eles estão firmes e fazem o trabalho nas bases. Eles levam os amigos. Sabe por quê, irmãos? Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não vou evangelizar fulano não. Presta atenção a isso. Jovem, senhora, irmão, irmã,
Eu não vou evangelizar fulano de tal não, porque ele é autoridade, eu trabalho no supermercado dele, ele é o dono do posto, ele é isso, ele é aquilo. Eu não vou evangelizar não, porque ele é rico e a minha igreja é simples e humilde. Eu não vou evangelizar minha patroa não, nem a esposa dele, porque aquela mulher é chique demais. Ela bota aquele sapato toco, nem sei lá, balançando as madeixas. A minha igreja é uma igreja simples. Eu estou lá no galpão, eu não vou levar não. A minha igreja ela não está na avenida principal. Não tem pessoas as mais famosas da comunidade. Eu não vou. Também eu não vou evangelizar aquele camarada que está lá na boca vendendo drogas, aquele camarada que vive cheio de pinga, aquele outro que é violento. Eu não vou evangelizar essas pessoas. Aquela dali tem uma vida muito assim, eu não confio muito. Aquele dali não dá certo, eu não vou evangelizar não. Ele tem cara de namorador. Esse camarada na minha igreja não vai dar certo. Lá tem minha filha, tem minha sobrinha, tem minhas irmãs. Eu não vou evangelizar. Evangelize anjo então. Evangelize anjo. Se você achar difícil, assim, as igrejas aqui, você chega lá, pastor da Assembleia de Deus, pastor, eu quero que o senhor eu preciso levar daqui. Quem são os 10 crentes melhores dessa igreja? Ele vai dizer esse aqui, então esse aqui eu vou levar lá para a minha igreja, porque eu não vou evangelizar aquelas pessoas. O cheio da grana não dá, porque a minha igreja é pobre. Aquele dali é muito mala, não dá, porque tem pessoas de bem na minha família. Então eu vim aqui pegar os 10 melhores aqui da Assembleia, os 10 melhores da Presbiteriana, os 10 melhores do Nazareno. É assim. Vá para a rua, irmão. Monte a base na sua casa. Convide todo mundo. É assim que tem que ser. Você não vai convidar anjo, você não se sente assim, bom, eu não sei se anjo vai. Não vou convidar o rico, nem o pobre, nem o violento. Então chame crente. Leve os bonzinhos. E ainda faço detalhe, olha, eu não quero polêmico. Eu quero o irmão direitinho. Aquele que é bênção. Aquele que prega. Quero um bom pregador de fogo. Então eu quero pregador de fogo dessa igreja. Aquela irmã que canta muito bem. Essa que eu quero. Não funciona, irmão. Então trabalhe, que Jesus vai consertar. A seleção quem faz não é você. Porque os imperfeitos quem vai consertar não é você. Lembra do que eu falei no início? O cão entendeu que não tinha como resolver minha vida. Essa mercadoria aí não dá. Eu não consigo. Não tem peça de reposição para ele. Aí Jesus disse, não, eu vou levar para a linha de montagem. Eu sei o que fazer na vida desse cidadão. Deixa comigo, eu ajeito. Então leva para a base, irmãos. Jesus conserta. Ele vai deixar de se encher do que não presta, vai se encher do Espírito. Ele não vai se embriagar com vinho onde há contenda de solução, mas ele vai se encher do Espírito. Ele vai ser uma arma poderosa. Ele vai ser violento contra as hostes do mal. Vai ser um homem ou uma mulher de oração. Vai se tornar aquele camarada bruto na palavra. Homem obediente, mulher temente a Deus, obediente à palavra de Deus. Varão e varoa valorosa. E o evangelho é que faz isso, não é você. E o que dizer das mulheres? Meu Deus do céu. Tem muitas delas que trabalham, tem trabalho secular, atividades variadas, é dona de casa, é mãe e lidera a base. Aí se você, marido, acha que vida de esposa é moleza, começa a lavar, sujeito. Lave, passe, enxugue, cuide da casa, troca a fada do guri, vá para a compra, gerencie a casa, pague as contas, sabe o que é que tem na geladeira, que temos assim, olha, está aí na geladeira, está lá na parte do fundo. Ele abre a geladeira, ele olha, é porque a mulher esconde, viu? É porque vocês fazem, vocês escondem. A gente olha, vocês escondem, a gente não encontra. A geladeira é gigante, né, Cristiano? A geladeira é gigante. A gente olha lá, não enxerga. Aí vocês que sabem onde botou, sabem esconder, aí vai lá, abre, depois fala assim, olha aqui, você está cego. Não, vocês escondem. A culpa é de vocês. Nós somos os inocentes, pobrezinhos. Então se você quer saber o que é vida de dona de casa, então faça isso, trabalhe. E a noite esteja maravilhosa, não com camisa de político, né? Esperando o marido sorridente, feliz da vida em casa.
Camisa de político, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Não dá certo. Aquele coque bonitão, não rola. Você quer saber o que é vida de dona de casa? Faça o papel. E elas ainda lideram base, queridos. Cuida da criançada, cuida de tudo. E está envolvida no trabalho da casa do Senhor. Então a primeira informação, Jesus ressuscitou. A segunda, Ele deu uma missão. A terceira, Ele voltará. E o que foi dito acerca de Jesus que ainda não se cumpriu? O que não se cumpriu é que Ele ainda não voltou. Então, se tudo que foi dito no Antigo Testamento se cumpriu a respeito de Jesus, você, meu irmão, você, minha irmã, você que nos assiste nesse momento, você que vai nos assistir depois, você acha que não vai se cumprir? Que a volta de Jesus não acontecerá? Você quer levar a sua vida do jeito que você está, porque você acredita que tem tantos anos que isso falaram e ainda não aconteceu, então não vai acontecer? A Bíblia diz de forma diferente. A Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Mateus 24 fala os sinais da volta de Jesus. E aí vocês vão anotando aí: guerras, conversa sobre guerra, doenças incuráveis, pestes, pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, maremotos, apostasia, falso mestres. Tem acontecido isso nesse planeta? Eu não sei o que tem acontecido nos outros, mas aqui está acontecendo assim. E Jesus declarou que era o sinal da sua volta. Porque no versículo 30 de Mateus 24 está escrito assim: então depois que tudo isso acontecer, aparecerá sinal no céu, o Filho do Homem. E diz assim: todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se reunirão, todos eleitos dos quatro ventos da terra, e eles serão elevados ao céu. Por isso que eu disse: pastor, eles leram o que estava escrito aqui. Vocês leram? O Espírito Santo que está trabalhando no meio do seu povo. Vocês percebem, irmãos, como as coisas estão se encaixando? Você que saiu de casa na dúvida, né? Será que eu vou levantar a mão ou não? Será que eu vou assumir um compromisso com Cristo hoje ou não? Eu quero dar algumas razões para você assumir esse compromisso. Dois grandes grupos surgirão naquele grande dia. Um grupo estará feliz, um grupo estará alegre, um grupo estará satisfeito, um grupo estará contente, esperou alegremente. Era o sonho dele, o sonho dessas pessoas que estão nas bases, tanto liderando quanto sendo liderado, convidando, participando ativamente. O sonho deles é ouvir a trombeta, como nós vimos na encenação, ouvir o ressoar da trombeta de Deus. Até aqueles que não casaram ainda, e estão dizendo assim: Jesus, espera aí, deixa passar a lua de mel, aí depois o Senhor volta. Até esses estão dizendo assim: Jesus, o negócio está complicado, eu quero que o Senhor venha logo. Aqueles que ainda não são avô, né? Que já tem nora, tudo direitinho, mas ainda não é avô, está dizendo: vem Jesus. Até esses. Mas tem um grupo, esse dirá: montes caiam sobre mim. Lá em Coríntios dizem que essas pessoas desejaram a morte, e a morte não satisfará os seus encantos. Aqueles que morreram sem Cristo, eles ressurgirão, mas é para vergonha eterna, é para humilhação eterna. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: olha, aqueles que estão vivos,
de maneira alguma precederão aqueles que dormiram no Senhor, porque eles vão de ressurgir, e todos no mesmo momento irão ao encontro com Ele nos ares. Enquanto isso tem um grupo de loucos. Meu Deus, e agora? Bora, morte, me ajuda, e a morte cai morta, irmãos. E aí é só o ingrediente de que grupo você quer fazer parte. Porque o sacrifício de Jesus, se acredita que tudo aquilo que Jesus fez, o propósito dele não era te alcançar, era que você desejasse a destruição, era que você passasse pela condenação, pela humilhação, pela vergonha eterna. Por melhor que esteja a sua vida aqui, o que está escrito em Apocalipse 21 não enche os seus olhos. Novo céu e nova terra, onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento. A morte não mais existirá, irmãos. Aquele que assim se acha desprovido de beleza vai ficar bonitão, é? Aquele que tem pouca telha com a cabeleira massa, ó. Aqueles que demoraram um pouquinho mais no forno, né? Aí se sente desprivilegiado hoje, não é o meu caso, graças a Deus. Que fique bem claro. Aqueles que se sentem prejudicados por causa da condição financeira, né? Meu Deus, eu não tenho quase nada. Aí vem a enxurrada, ele diz, perdi tudo. Não tem nada. Ai, Fernando, não tem nada. Aí quando vem a enxurrada, ele diz assim, perdi tudo. Sou desprivilegiado. Vem a cheia da Amazônia, leva tudo. Você disse que não tinha nada. Nem Apocalipse 21 enche os seus olhos. Será que você vai sair daqui nessa noite sem assumir essa aliança com Cristo? Mesmo sabendo o que Ele fez, que Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou. Mesmo sabendo, para aqueles que trabalham, vem alegria, né? Que eles estão cumprindo fielmente a missão. Então aguarda a volta de Jesus com alegria no coração. Para esse grupo que está firme em Cristo, a volta de Jesus representará a bênção, a alegria, a coroação eterna. Lembra da encenação aqui, irmãos? Eu repito, absolutamente nada disso. Nada disso foi articulado entre nós. Mas o script estava na mão de Deus. E Ele foi compartilhando com um, foi compartilhando com outro, e o resultado foi o que nós vimos aqui, o que nós estamos ouvindo aqui. Você vai fazer parte desse grupo que dirá, montes caiam por cima de mim, que vai desejar a morte por causa da vergonha, por causa do pavor, do terror? Ou serão aqueles com vestiduras brancas que se apresentarão diante do Cordeiro para cantar Santo, 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 Santo é o Senhor? De que grupo você quer fazer parte? Naqueles que vai se alegrar com Cristo, a felicidade de saber que Jesus está registrando o seu nome no livro da vida. Irmãos, aos 19 anos de idade, 19 anos, eu passei por um momento muito difícil na vida, porque a cobrança chegou, né? A cobrança chegou por parte do maligno. E aí eu via, tinham dois grupos que me seguiam. Um de um lado, e eu percebia, passava para lá, passava para cá. Aí minha tia dizia, não, os que estão da esquerda são os do mal, eles querem me atormentar. Mas você vê outra coisa? Eu disse, vejo, tia, eu vejo um grupo do lado direito. Então, esses aí são os do bem, eles estão guerreando contra os do mal. Então você precisa assumir o legado da família. Eu ouvi tanto minha tia rezar que eu aprendi, irmãos. Toda pessoa que ia lá na casa dela, ela me chamava, meu preto, faz favor, uma índiazinha desse tamanho, tia Jardim. Estou exagerando, é desse tamanho mesmo. Tia Jardim, Maria Jardilina, uma índiazinha lá de Japaratuba,
ou seja, vá para casa, que é a tradução do Guarani, vá para casa, desse tamanho. E ela me chamava, e aí eu fiquei intrigado, passei um tempo difícil. Aí foi quando minha mãe me disse: quando você lembra do que aconteceu naquela época, assim, eu, beleza, lembro. Então, agora é a cobrança, você precisa se decidir. Eu disse: não, eu me disse, eu não quero, não vou, não me interessa. Porque eu sonhava pregando o evangelho, eu sonhava orando por pessoas. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sonhava, irmãos, garotinho, eu sonhava com pessoas enfermas e orando, e as pessoas recebendo a bênção de Deus. Eu dizia: eu não quero isso para a minha vida. Minha tia dizia: não, isso aí é um dom que Deus lhe deu, você tem que estar aqui no nosso grupo. Eu dizia: não é isso, Deus não age dessa forma. E aí eu me deparei com a Bíblia. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi Apocalipse. Eu li numa manhã, e aquilo saltou aos meus olhos. E aos 19 anos minha mãe disse: olha, você precisa fazer uma decisão. E fui na casa da dona fulana, e lembra daquele episódio? Eu lembro. Então, você foi rejeitado naquele dia, porque você pertence ao homem de branco. E aquilo ali eu fiquei encucado. Eu tenho minhas irmãs e irmãos que são da Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro, e ela foi a Aracaju, e eu fui visitar a minha irmã, né? Fui participar de um culto com ela na casa de uma diaconisa. Mas, irmãos, eu tinha medo. Quando eu ouvia os crentes cantando ou pregando, eu ficava assustado. Eu fui porque era minha irmã, e ela canta muito bem, Marineire, hoje é pastora, esposa do bispo Rogério. E aí eu ficava encantado com minha irmã cantando, mas eu não me aproximava, que eu tinha medo. Eu sabia, se eu demorasse muito, eu ia correr lá para frente. Tinha culto em uma escola, eu participava em determinado momento. Hoje, na época não era meu amigo Gilenilton, né? Na época meu amigo, hoje meu cunhado. Ele tocava e eu gostava de instrumento, tocava contrabaixo, e eu ficava lá e ele me permitia que eu tocasse, era uma alegria para mim. Mas quando o culto ia começar, eu corria para casa, me deitava no quarto, botava o travesseiro no ouvido, porque eu tinha medo. Eu dizia: quando eles fizerem um apelo, eu sei que eu vou. E não era o que eu queria, porque eu gostava de festa, eu tocava violão, eu marcava quadrilha, era o líder de jovem da igreja, eu tocava em 5 corais da igreja, eu era coordenador de eventos, eu ensinava catecismo, eu era um jovem muito ativo. Então eu disse: não é assim, eu nasci nessa, tem que ser desse jeito. E aí eu corria para casa. Eu lembro de uma vez que o irmão Júlio, hoje diácono Júlio, ele me encontrou no caminho, ele disse assim: neguinho, eu preciso conversar com você. Eu disse: meu Deus do céu, me dê mal, não tinha para onde correr. Júlio segurou na minha mão e não soltava, eu puxava a mão, e era assim aquela coisa, né? E ele falando de Jesus para mim, agoniado, pedindo a Deus que me livrasse daquele momento. Se ele falasse mais um pouquinho, eu ia cair de joelho, e eu tinha medo. Eu sabia que Jesus estava me chamando. Talvez em uma das bases, em um dos momentos, ou até hoje à noite, você se sinta assim, alcançado pelo Espírito Santo, e vem aquele pensamento: eu não vou, porque como é que vai ser? O que é que vai ser de mim? O que é que vão falar de mim? E daí? Eles pagam suas contas? São eles que pagam. Aquele carro novo que você não tem, foi ele que deu. Aquela lancha nova que você não tem, foi ele que deu. Aquelas roupas de grife que você não tem, foi ele que deu. Não é assim? Aquela casa extraordinária que você não tem, foram essas pessoas que lhe deu. É isso? Que fala, irmãos. Fale o que quiser, mas não importa o que as outras pessoas vão falar. Pensem o que Jesus vai falar a seu respeito. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada, em quem me compraz. Isso você precisa pensar, porque
a 11ª edição da Festa da Colheita está chegando ao final. Você pode marcar a história da 11ª Festa da Colheita aqui em Óbidos, sendo um desses frutos para a glória de Deus, sendo uma das pessoas que vai aumentar a fileira dos salvos em Cristo, com alegria no seu coração. Se imagine Jesus escrevendo o seu nome no livro da vida. Ninguém vai ter condição de apagar. O maior adversário vai ser você mesmo. João diz assim: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de toda a humanidade. Então não pense em ser o crente perfeito, nem a crente perfeita. Pense em ser o cristão aperfeiçoado em Cristo, aperfeiçoado pela palavra, que vai dizer: Deus, eu quero te servir com alegria no coração. Jesus, ele garantiu que aqueles que o servirem, aqueles que lá chegarem, alcançarão o descanso eterno, mas somente aqueles que derem ouvidos à voz do Espírito Santo. E se você chegou até aqui, é porque você tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Se você está nos assistindo até agora, é porque você tem dado lugar, porque você tem dado ouvidos ao Espírito Santo. Você que, não, eu aceitei, manda uma mensagem para alguém da base: eu aceitei Jesus na minha casa, eu assumi um compromisso com Ele, eu não estou aí fisicamente, mas no próximo encontro eu estarei lá. Manda uma mensagem no Zap para essa pessoa. E eu quero convidar você que está em pé, você que está sentado a ficar em pé. Eu em pé, não vou me sentar. Vamos ficar em pé um pouquinho. Nós estaremos adorando a Deus. Depois eu vou fazer uma pergunta. Você já sabe qual é a pergunta que eu vou fazer. Você é inteligente. Você sabe que eu vou fazer o apelo. Eu vou perguntar se você quer vir aqui à frente, mas não vem agora não. Espera só um momentinho. Já fique ao lado da pessoa que lidera a base. Você vem com ela. Se estiver distante, venha. A gente vai adorar a Deus. Cadê os nossos... Vamos louvar ao Senhor, né? Me dirigir a você. Você que tem participado das bases com essas pessoas. Saiba que nós vivemos de decisões. São tomadas de decisão. Você tomou a decisão de participar de uma base. Você tomou a decisão, a iniciativa de ir até a casa dessa pessoa. Você tomou a decisão de estudar a palavra de Deus. Lá você aprendeu que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Lá você aprendeu que eles assumiram uma missão, que foi dada uma missão. Lá você aprendeu que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para julgar todos. Os que já morreram, eles ressuscitarão. Alguns para a vergonha eterna, outros para a bênção eterna. E a minha pergunta é: que grupo você quer participar? Você gosta de estar com Ele nas bases, mas é o desejo do seu coração ir para Nova Jerusalém com eles. Essa é uma decisão que eles não podem tomar por você. É você que tem que tomar essa decisão. E hoje é uma oportunidade que está sendo dada a você, não pelos líderes das bases, não por Denilson que vos fala, não pela igreja, senão pelo próprio Cristo. Quantos desejam assumir um compromisso com Jesus? Quantos querem aceitar Jesus hoje, nessa noite? Aqui o primeiro, se reconciliar com Cristo. Pode vir, irmão. Pode vir, minha irmã. Você que deseja assumir esse compromisso com Cristo, fica do lado da pessoa da base. Se junta a ela. Quem é da base, já junta aqui. Tem mais. A gente sabe que tem mais.
Em aquele momento assim, aquele momento pensativo, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Tem mais, pode vir mais. É noite de decisão, é noite de reconciliação. Líder da base, se aproxima dessa, você que está na base com ele. Tem mais, a gente sabe que tem mais. Pode vir, não deixa para depois. Tem mais, vai ao encontro. Tem mais, tem mais, tem mais pessoas. Tem mais pessoas. É noite de celebração. Você faz parte da base. É reconciliação, é decisão, é festa no céu, é celebração. Tem mais espaço nessa noite. Decisão, reconciliação. Você que está há muito tempo distante da casa do Senhor, mas que participa da base, você sabe, você que é aventureiro, que é esse guerreiro, que é esse trabalhador. Tem mais espaço. É sua noite. Não deixe para depois. Tem mais espaço. Eu vou mais para lá, não tem problema. Tem mais, glória a Deus. Chegou mais. Vai chegando. Não deixe para depois. Não divida. A sugestão do inimigo é que você não vá. Essa é a opinião dele. Essa é a verdade, essa é a mentira dele. A verdade do evangelho é outra. É salvação. Tem mais? A gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Vem filho, para os braços do seu Pai. Vem filho, para os braços do seu Redentor, do seu Senhor. Tem mais? Não faça isso. Não deixe para depois. Não espere para a próxima. Só daqui a um ano. É chegando mais, irmãos. Chegando mais. Chegando mais. A gente vai orar. Pastores, vamos orar por essas pessoas. Líder das bases. Agora vocês também vão fazer esse trabalho sacerdotal. Não só os pastores, vocês também. Vocês que lideram base, se aproximam dessas pessoas e vamos orar por elas. Não é só os pastores não. Vocês vão orar por eles junto com os pastores, para a glória de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e orar por essas pessoas. É decisão, é felicidade eterna. Vamos orar por eles. Levanta a tua igreja, levanta a tua mão, igreja, e ore por essas pessoas. Ore por elas, ore por essas pessoas. Levante a tua mão. Enquanto isso você está pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Venha, venha. É o seu momento, é o seu momento. Deus, nós oramos agradecidos ao Senhor por essa ação gloriosa na vida dessas pessoas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor já fez na vida de cada um dos seus filhos. Vai trabalhando, Espírito Santo. Vai renovando. Enche de alegria o coração dos teus filhos que trabalharam, que se empenharam. Tem mais. Tem mais. Vai chegando. Vai chegando. Vai chegando. Tem mais. Ora por eles. Já ora por eles. Já vai orando por essas pessoas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ora por ele, irmão. Ora por ele, irmão. Tem mais, está chegando mais. E chegando mais. Glórias a Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta tua filha que se decide junto a ti neste momento. Obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor operou na vida dela. Obrigado, Espírito Santo, pela família dela. Obrigado, Jesus, pela decisão corajosa desta tua filha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está escrevendo o nome dela no livro da vida. Graças te dou, Pai. Absolutamente nada poderá deter esta tua filha, em nome de Jesus.